Capri, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam otimamente bem. Vamos lá para o direcionamento da espiritualidade, para você que está conectado com esse vídeo. Lembrando que é uma leitura intuitiva de acesso à energia coletiva. Pega aquilo que faz sentido para você, Capri. Aquilo que não fizer, você solta, combinado? Vamos lá, espiritualidade maior, o que traz aqui para Capricórnio? A carta dos espelhos. Lembra que é muito comum o que é ruim parecer bom e o que é bom parecer ruim. Por isso, toma cuidado com as aparências, tá bom, Capricórnio? E a carta da gratidão, né, que fala que só percebemos que a vida vale a pena ser vivida quando sentimos gratidão. O que acontece, Capri? Aquilo que parece às vezes muito gostoso de ser vivido, de ser apreciado, a gente interpreta como uma coisa boa, né? Porque, tipo, a experiência boa e tudo mais, isso é gostoso de ser vivido. Mas aquelas experiências que às vezes não são tão florzinhas, quando não são tão arco-íris e recheadas de emoção calorosa, a gente trata elas de forma reativa, a gente se sente triste nessa turbulência, a gente se sente incomodado. Mas essas experiências costumam trazer uma senhora transformação. Tá me lembrando que às vezes eu recebo mensagens de consulentes meus que falam: Bruna, tô numa situação que eu não consigo o que fazer, tô perdida e tudo mais, e barari, barará, um desespero por causa de um cômodo absurdo. Na hora a espiritualidade fala comigo: fica tranquila que essa pessoa só tá passando por uma transformação. Então, assim, quando você passa por uma transmutação energética, quando você passa por uma transmutação para ter um crescimento maior, para acessar novas realidades, parece que a vida fica um caos, parece que tudo vira de cabeça para baixo, vem alguns sentimentos muito complicados de serem sentidos, às vezes vem sonhos de coisas que você já viveu, que você não sabe nem por que você está sonhando com aquilo, vem lembranças muito dolorosas à sua mente, mas isso vem como uma forma de expurgo e de purificação. Então, às vezes parece que isso é uma coisa ruim, parece que está sendo obsediado, parece que está sendo atormentado, parece que está ficando louco, quando na verdade a espiritualidade, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, a sua alma, só está sendo purificado para acessar uma nova realidade da sua vida. A gente que mexe com Hecate, eu, por exemplo, mexo com Hecate, eu cultuo o Hecate. Eu sempre tive Hecate muito forte da minha energia, não sei quando o Hecate entrou na minha vida, porque parece que de alguma forma ela sempre esteve, imagem de Hecate, nome de Hecate, eu não sei muito bem. Eu estava até lendo um livro sobre Hecate, que a autora fala exatamente a mesma coisa e eu me identifiquei. Ela falou: não sei quando o Hecate entrou na minha vida, eu só sei que parece que ela sempre esteve esse nome na minha vida, e é a mesma coisa. Só que eu quis fazer essa proximidade de forma mais consciente quando eu senti esse chamado. A deusa Hecate, ela é muito silenciosa, ela não é uma deusa que grita, é uma coisa que você sente ela aos poucos, o aprendizado delas vem de forma sutil. Então é uma deusa que exige da pessoa ter um cunho espiritual, um desenvolvimento espiritual um pouquinho assim diferente, não necessariamente bom ou ruim, ou sábio, ou não, todos nós estamos aprendizados, engateando, mas que já tenha galgado uma trajetória na espiritualidade para perceber como ela se comunica com a pessoa. E eu só fui ter basicamente isso agora, tá? E olha que eu já tô nessa trajetória, acho que desde que eu vivo, desde que eu respiro aqui na Terra. Enfim, então quando você mexe com a simbologia de Hecate, você costuma, essa deusa, ela costuma trazer muito dos seus aspectos não tão bonitos, das suas verdades não tão calorosas, mas que estão lá dentro de você. Então é um período onde você se sente mais introspectiva, é um período onde você se sente mais melancólica, é um período onde você sente um questionamento muito grande, a revolta daquilo que você sempre esteve, é uma revolta com algumas coisas, elas vêm muito à tona, e você sente aquela insatisfação muito forte, mas é justamente para ser olhada, porque ela é uma deusa que trabalha nesse sentido de limpeza, ela vai te revirar do avesso para que você encare tudo aquilo que estava escondido, para que você não tenha medo de si próprio, porque lidar com Hecate você não pode ter medo de si, você não pode ter medo das sombras. Então perceba, esse período mais de letargia, essa coisa de encarar às vezes coisas muito, às vezes não tão bonitas dentro da gente, que vem à tona, parece uma coisa ruim, você concorda? A carta do espelho. Mas, na verdade, é uma
uma faxina, é um caos energético para que você consiga, de alguma forma, não ter medo de si e das verdades não tão bonitas sobre você, abraçá-las e entender o que fazer com elas. Porque uma pessoa que tem medo de si própria é uma pessoa que tem medo da vida. E encarar, estar em certos patamares, ter certos tipos de conhecimento, entender certas coisas do plano espiritual, exige da gente coragem e um olhar diferente sobre as questões da vida. Porque é aquilo que diziam, porque os mistérios da vida, eles ficavam ocultos, porque diziam antigamente que conhecimento em mãos erradas é muito perigoso. Então o senso comum, e isso eu não estou num desprezo com as pessoas, cada um no seu processo, o senso comum, às vezes ter acesso a certas realidades, a certos conhecimentos, não vai saber muito como manipular aquilo e pode usar até como uma ferramenta de manipulação com os demais, como às vezes acontece. Então perceba, exige da pessoa acessar grandes verdades da vida um certo grau de destreza em lidar com a dinâmica do que é a vida, bom e mal, certo e errado, principalmente sabendo lidar com a dualidade. E essa dualidade a gente primeiro aprende a lidar dentro de nós, Capricórnio. Primeiro essa dualidade a gente aprende a lidar dentro de nós para depois lidar com ela fora. Nossa, já foram o quê? 6 minutos só com o oráculo. Vamos abrir com o tarô aqui, porque eu acho que a mensagem ela já foi toda. Então é o seguinte, às vezes o que você está passando, o que você interpreta como algo muito ruim, na verdade é uma grande transformação que está acontecendo na sua vida, tá bom? E é isso, Capri, a transformação ela não cessa. Quanto maior profundidade você tiver da espiritualidade, das verdades ocultas da vida, mais transformação você vai ter. A espiritualidade ela grita aqui no meu ouvido. Se acostume com as transformações, elas são constantes. Se você temer a transformação e as mudanças que vão acontecer na sua vida, e não necessariamente no externo, eu vejo mais no interno, é melhor nem beber dessa água. Para aqueles que têm medo de encarar, de estar o tempo inteiro nessa transmutação energética, é melhor nem beber da água dessa fonte, porque isso é a alma. A alma ela está aqui para se transformar e transformar a alma do mundo, sair do inconsciente e para a consciência. E ela faz isso através de nós, está tudo conectado. Então você, quando bebe da fonte da espiritualidade, você acelera o seu processo de ascensão. Então são transformações em cima das transformações. Qual a bonificação disso? Você vive experiências e realidades e cria uma conexão com o divino que te traz uma paz diferente dos demais que estão mergulhados em ilusão. Essa é a diferença, esse é o bônus de viver em contato com essa sabedoria do eu superior, essa sabedoria do divino, ter esse conhecimento. É passar por transformações, mas sabendo que isso você está elevando a sua alma em um senso de conectividade com o todo, que isso você está ajudando a cumprir a missão de transformar o mundo, a Anima Mundi. Você não está aqui só se transformando, você está transformando também Gaia. Entende? E isso ajuda em prol da humanidade. Não é pensar em si de forma egoísta, é pensar num todo. A ideia da separatividade não combina com quem bebe da fonte das verdades da vida. Toda vez que você se transforma, você está transformando a alma do mundo. E isso ajudando os amiguinhos, os nossos irmãos que estão aqui encarnados a despertar. Então não é uma vida só pensando no seu resultado, é uma vida pensando no resultado do todo. Essa é a verdadeira fonte da espiritualidade, do ocultismo, do hermetismo. Você acha que é só para se tornar poderoso ou poderosa? Não. É para estar aqui no todo, tá? A diferença é, vive com uma paz, com um conhecimento, com uma tranquilidade que as pessoas não sentem. E por elas não sentirem, elas recorrem a fugas. Essa é a diferença. Entendeu? Vamos lá, tarô, o que mais aqui para Capri, de forma bem sucinta. Eu acho que a espiritualidade já falou tudo. As de Pentáculos. Com o Pajem de Espadas. As oportunidades, as novidades estão te causando conflito. 3 de Paus, junto com a Rainha de Copas. A Rainha de Copas é sua mentora, tá?
é a sua mentora, junto com a força, que é o arcano do ano. Olha lá, muito essa simbologia da alma, aqui a rainha de copas com a força me fala da sua alma. Aqui o recado é da alma. Sim, a alma ela fala com a gente. As oportunidades estão te gerando um certo conflito. As oportunidades, esse As de Pentáculos fala para mim, das oportunidades de crescimento. Isso está te gerando conflito. As mudanças estão te gerando certo caos, porque você está vendo essas mudanças como algo negativo. Então essa leitura está te fazer enxergar o movimento da sua vida por um olhar não do negativo, e sim do positivo. Entendeu? Volta a leitura para entender novamente essa mensagem, se for preciso. Que as mensagens, às vezes, elas estão vindo com uma qualificação assim de entendimento bem profunda, bem robusta, umas mensagens bem robustas. É até difícil colocá-las em palavras, porque isso é como se você tivesse, de alguma forma, tentando domar a experiência, tentando domar a alma, tentando controlar a alma. Quando, na verdade, toda vez que a gente passa por transformação e mudança, parece que as coisas elas ficam tanto quanto incontroláveis. Então parece que você está tentando controlar a infinitude da vida, essa coisa da lemiasca, né, que fala do eterno ciclo da vida, que é infinito. Então você está tentando controlar muito de como você vai conseguir acessar essa verdade da vida. E isso é meio que é fugaz, isso é sentido. Esse processo de estar em contato com essa infinitude da vida, ele é fugaz, ele é uma coisa muito profunda de ser sentida. E se você tentar controlar as experiências que te levam a essa compreensão, você vai de alguma forma se sentir muito em conflito, porque não combina da fonte da água que você está querendo beber. A fonte dessa água exige profundidade, exige se jogar às vezes num abismo que você não sabe muito bem onde você vai parar, mas que vai te dar assim uma experiência tão íntima sua com o divino e uma transcendência que é uma coisa que você vai carregar dentro de você e pode te trazer sabedoria de grandes mestres, de grandes sábios. Os sábios, eles tinham um pouco essa coisa, esses mestres, de ter enlouquecido, né? Porque eles acessavam coisas que eles achavam que iam enlouquecer aqui na Terra. Mas se você tentar controlar muito e achar que essa experiência ela é negativa, você vai pirar. Então, assim, escolha, né? Bebe dessa fonte ou não bebe dessa fonte? Porque se vai beber, é para os corajosos. É para os corajosos. A força ela também me traz uma ideia de coragem, de enfrentar o dragão interno e não ter medo do dragão. Não ter medo. É aquela coisa de atravessar a esfinge, de olhar para a esfinge e trabalhar para trazer... Como é que é o nome daquilo? Da esfinge, gente? Ai, quando eu esqueço as coisas assim, é uma benção. Quando eu estou inspirada, eu esqueço. É o desafio da esfinge, né? Que muitos morreram por não conseguir trazer o enigma da esfinge. Estuda sobre o enigma da esfinge. Estuda sobre o enigma da esfinge e veja que as grandes verdades a gente passa às vezes por dragões e muitas dificuldades para acessar ela, muitas confusões mentais, muitas confusões internas. Isso não quer dizer que você está no caminho errado, quer dizer que você está no caminho certo, porque pessoas que têm muita resposta, na verdade, elas não estão sabendo nada. Os grandes sábios são aquelas que têm muitas perguntas e percebem que a cada dia mais eles têm menos respostas. Até que a gente chega na filosofia oriental que eles cessam as perguntas porque eles falam, a grande sabedoria não tem resposta, porque não existe nem pergunta. Percebe o grau de profundidade disso, Capri? E você tentando controlar 9 de Pentáculos aqui, que vai te dar um grande embasamento espiritual, um grande equilíbrio interno, uma grande maestria nisso que você está vivendo. Sabe? Rainha de Copas com 3 de paus aqui, os duas trazem a simbologia do navio. Inclusive me deu uma grande curiosidade, por que a Rainha de Copas e o 3 de paus, os dois trazem a simbologia do navio? Se alguém souber aqui trazer, eu vou estudar sobre isso. Achei muito interessante. A Rainha de Copas trazer água eu já entendo, mas agora o navio junto com 3 de paus, o navio me fala de viagem. Me fala de mudança, não é nem viagem, mudança.
E a mudança, ela é sempre inconclusiva, porque você não sabe aonde vai dar essa mudança. Então, você está em constante mudança. Então, se acostume nesse negócio desse navio, né? Aqui pode ser até filhos de marinheiro, ou conexão com o mar, com Iemanjá, com os marinheiros, que viviam nesse balanço, nessa inconstância, e não em terreno firme. A jornada espiritual, ela não é um terreno firme. A firmeza que te dá é essa conexão com o divino para não temer mais as transformações e mudanças. E entender que cada vez mais que está no caos, no remeximento, mais próximo você está chegando do divino. Quanto menos resposta, porque mais você está indo lá, mais você está se aprofundando na fonte. Então perceba, se acostume com essa inconstância, com esse não terreno firme da alma. Faça familiaridade com isso. E entenda que certas transformações e grandes mudanças, elas são silenciosas e você nem imagina que fazem aquela transformação que você imagina. Tá? E 3 de paus com a rainha de copas, esse símbolo da viagem aqui, da mudança, até conhecer outras culturas, fazer muita mudança na sua vida e você achando, querendo controlar isso na verdade te causando um 9 de pentáculos, um mestre, né? Um bom discernimento daquilo que você tem como conhecimento. E isso vem, por que os grandes sábios e mestres, eles são muito humildes? Porque eles sabem que cada vez que eles conhecem mais, eles têm discernimento que eles não conhecem nada. Porque qualquer tipo de resposta em palavra aqui nem se aproxima do divino. O divino é silencioso, ele é enigmático, ele é incompreensível, não tem como colocar em palavras. Por isso que os grandes mestres, eles são muito humildes, porque quanto mais eles bebem da fonte, quanto mais eles mergulham nesse abismo, mais eles entendem que não sabem nada. Porque todo saber não chega perto da fonte. É bem paradoxal, mas é verdade. A fonte não é o saber, a fonte é o ser. É o ser. Não dá para colocar em palavras, pessoal. Não dá, porque não tem palavras para definir. E os grandes sábios, os grandes mestres, eles sabem disso. Porque muita coisa é dita no não dito. É mais dito no não dito, no silêncio. O silêncio está mais próximo desse Criador primordial que as palavras aqui. Tá bom? Por isso que a gente trabalha sempre a nossa energia para chegar nesse 9 de pentáculos. Na humildade, na tranquilidade, no embasamento, no centramento que os grandes mestres trazem. Observa os grandes sábios. Vou te dar um exemplo não muito longe. Olha o semblante, a maneira de falar da Lúcia Helena Galvão. Uma grande sábia, na minha opinião. Uma mestra que a gente tem aqui. Olha como ela fala. Olha como ela vibra, percebe? Ali diz, né, muito da energia dela. Os grandes sábios, eles são calmos, eles são tranquilos, eles são serenos. E é isso, tá? Capri, meus amores, minha agenda de junho está aberta. Dá uma olhada ali na descrição do vídeo, você encontra minhas outras redes sociais. Quero que vocês me sigam por lá, convido vocês, que a gente fica mais pertinho. E também a minha agenda tá, o meu contato aí, para quem tem interesse em consultas particulares, serviços tamiana, tarô e mapa astral. Só entrar em contato comigo, que eu ainda tenho algumas vagas agora em junho, tá, Capri? Beijo grande, até a próxima.